Olá, bom dia. A proposta da aula de hoje é a gente passar para vocês a técnica da estereoscopia ambulatorial. Tá? Por isso que eu falei para os internos, quem quiser ficar, fica, quem não quiser ficar, está liberado. Qual que é a importância da aula de hoje? Primeiro eu vou mostrar para vocês, dentro da minha opinião, tá? Isso aqui não é preconizado, não sei se a SOGESP dá algum tipo de opinião sobre isso, mas assim, estereoscopia. Qual que é, eu acho que vocês têm que sair daqui da residência sabendo fazer? No mínimo, uma estereoscopia para fazer uma avaliação e uma biópsia, seja paciente sem anestesia, que seria o ideal, mas pelo menos com a paciente anestesiada. Então, a paciente chegou com você e precisa fazer uma avaliação da cavidade. Na pior das hipóteses, ele está em Quichumbinha do Norte, interior de algum lugar do Norte. Lá você leva a paciente para o centro cirúrgico, anestesia essa paciente. Se você não domina a técnica da estereoscopia ambulatorial, você entra e olha essa cavidade. E aí tem uma infinita maneira de você poder avaliar. O que não dá é você simplesmente pegar e fazer meramente às cegas. Entendo que tem muitos lugares que não tem a condição ainda de ter um estereoscópio, de poder fazer uma avaliação. Nesses casos, vai sobrar realmente a curetinha, uma aspiração até com uma sonda vesical. Porém, eu gostaria que vocês saíssem daqui sabendo pelo menos pegar um equipamento, montar o equipamento e saber onde que vocês colocam e como que faz. Então, para quem que isso é direcionado? Acho que para quem não vai ficar em grande centro. Tá? Quem vai ficar em São Paulo, Rio de Janeiro, cidade, passou de 150, 200 mil habitantes, vai ter alguém que faça estereoscopia. Então, para esse pessoal que não vai ficar tão focado, vai ter que saber aí as outras aulas da questão da indicação da técnica. Então, depois, quem quiser também, tem videozinho gravado, tem aula que a gente dá sobre indicação, ou pelo menos sem indicar. Acredito que essa não é a maioria das pessoas, então quem for vai ter que saber fazer, então pelo menos aprenda a fazer a técnica básica da estereoscopia. E se você tiver interesse em realmente trabalhar com isso, a técnica da estereoscopia ambulatorial é fundamental para vocês darem sequência. Tem algumas particularidades, a gente vai trabalhar qual que é o nosso grande problema na estereoscopia ambulatorial. É a paciente que vai estar sem anestesia, sem sedação, ela está acordada, e vai fazer um procedimento que é potencialmente doloroso. Por que potencialmente? Porque às vezes não dói. Tá? Tem bastante paciente, cerca de 20%, 30%, que é um passeio no parque. Esse grupo é um grupo que é ruim de passar informação para frente, porque às vezes a grande parte das pacientes são aquelas que têm um incômodo. Então ela vai lá, faz uma cutucada, tem um desconforto e consegue fazer. O grande problema, na verdade, é aquela paciente que não dá para fazer, que tem um certo número, que a gente vai falar no final, que varia de 5% a 10%. Então a gente vai trabalhar um pouquinho dentro disso. O meu foco principal aqui é o R1 e o R2. Os R2 não estão aqui hoje, né, mas tem aula que vai ficar gravada para eles. Porém, eles assistiram essa aula no ano passado e a aula do ano passado também está disponível. Os R3, quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu vai ter que aprender de outra forma. Estão saindo agora aqui daqui a um mês. E eu acho que vocês são o mais importante. Por quê? Porque eu gostaria que vocês, antes de passarem com a gente na endoscopia, vocês pegassem o videozinho e assistissem de novo. E para minha forma de estudo, a minha forma de pensar, e que eu faço bastante, como é que é? Não precisa sentar em casa, sentado, prestando atenção. Meu, tá gravado. Mete velocidade 1,5, velocidade 2 e assiste isso uma vez. Não entendeu duas, ficou com dúvida, volta, assiste de novo. Vocês perdem muito tempo no carro, vocês perdem muito tempo no plantão. É hora de vocês assistirem isso. Quebra a aula no meio, dá uma quebradinha e vai assistindo, que isso aí vai memorizando. Então vamos lá. Pegamos a paciente, vocês chegaram lá, vocês estão, ano que vem, vocês são R2, ano que vem não, né? Daqui 2 meses vocês são R2, vão fazer com a paciente. Primeira coisa é preparar a paciente. Vocês vão ter que conversar com ela e explicar. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, que esse aqui vai ser o primeiro passo. O segundo passo que eu vou passar para vocês hoje, vaginoscopia. A gente não utiliza espéculo e posi. Então, quem segue o Estereoscopia BR, eu fiz essa brincadeira semana passada, joga fora no lixo. Não é para jogar fora no lixo, às vezes vai usar. Mas a gente não precisa dessa instrumentalização para fazer o exame. Por quê? Espéculo dói, posi deve doer mais ainda. Por curiosidade, semana passada na clínica, eu fui colher um Papa Nicolau e depois fazer estereoscopia. Foi um exame da paciente passeando no parque, ela não sentiu nada, ela reclamou do espéculo.
Então, assim, deve incomodar realmente, e se você puder tirar o instrumento, não vai fazer grande falta. No começo é um pouco difícil, mas a gente vai ajudar, mas tentar fazer sem o material. E o terceiro, que eu acho que é o mais importante, é o controle da dor. Além da conversa, da preparação, da vaginoscopia, tem outras formas que a gente vai reduzir o desconforto nessa paciente. Então vamos lá começando. Preparo da paciente. Qual que é o mais importante que a gente vai fazer? A recepção. Se a gente pega essa paciente, e aí, dona Maria, senta aí e tal, pô, ela vai se sentir completamente desamparada, um negócio meio mecânico, e a esteroscopia já é alguma coisa que não é tão próximo. Por quê? Porque geralmente como é que funciona? A doutora Maria encaminha para o doutor Tiago, que faz o exame e devolve para a dona Maria. Então a gente tem que tratar isso aqui, tentar humanizar um pouco mais esse contexto. Não vai ficar 40 minutos conversando com a paciente de rotina, a não ser que seja necessário. Mas pelo menos você conhecer a paciente, entender por que está sendo feito o procedimento, isso aí também é importante para a gente dar sequência no nosso atendimento, e criar um vínculo médico-paciente, mesmo que rápido e curto, que vai ser o contato, a gente tem que criar, tirar a dúvida dessa paciente. A partir desse instante, é importante o posicionamento dessa paciente. O jeito que ela vai ficar posicionada na mesa é importante. Vou falar da parte da vaginoscopia, que ela tem que ficar 2 dedinhos para fora e tal, mas não é isso que eu vou entrar agora. Estou querendo entrar na questão da ergonomia da paciente. Se ela ficar em uma posição ruim, provavelmente a chance de êxito no exame vai diminuir. A grande maioria dos exames vão demorar 30, 40, às vezes vai 1 minuto e meio, 30 segundos, 40 segundos. Só que se por acaso eu tiver que fazer uma biópsia, tirar um pólipo, fazer alguma coisa e se estender, aquela posição da perna torta, incomodando, vai atrapalhar e às vezes a gente vai interromper o procedimento não por desconforto do exame, mas do posicionamento. Então a ergonomia da paciente é bem importante. A hora que vocês forem posicionar, perguntem, está confortável, não está? A gente vai pegar paciente idosa, vai pegar paciente com restrição física, vai pegar paciente obesa. Então, para essas pacientes, a gente vai ter que ter mais atenção ainda, para não ficar numa posição incômoda, que se por acaso precisar de mais tempo, ela vai ajudar a gente estando confortável. E eu falo assim do conforto da paciente, a paciente tem que ficar confortável. Já recebi crítica algumas vezes, mas o conforto da paciente é importante, porém o conforto do médico é ainda mais importante. A nossa ergonomia é fundamental. Por quê? Porque se por acaso você fizer um exame torto, 2 exames tortos, 3, 4, a partir do seu 3º, 4º exame cansado, você vai incomodar a paciente. Mão cansada, mão trêmula, vai machucar a paciente, vai fazer um exame inadequado. Então, atente-se muito à ergonomia. Isso é uma coisa que eu estou começando a ver um pouco mais. Inclusive, vou até fazer aqui um jabazinho aqui de uma plataforma que eu tenho, que a gente está tentando trazer um ortopedista para dar aula dentro do Sterology, da parte de ergonomia. Estou vendo colega de 55, 60 anos tendo problema de rotura de ligamento de ombro, problema de cotovelo, por causa da ergonomia inadequada e também porque faz muito procedimento. Acho que cada um aqui vai ter o seu problema. Doutor faz ultrassom, então assim, deve ter alguma questão de incômodo também de posicionamento. Quem faz parto de ficar encurvado, então atente-se à ergonomia, não só na esteroscopia, mas é o que vocês fazem também de rotina. Então, para tudo, Cole Papa Nicolau, tem a sua banquetinha, seu negocinho certo, faz muito parto, faz direitinho, aquele posicionamento que vocês ficam, às vezes, 20, 30, 40 minutos agachado, fazendo força, tome cuidado com isso. Tá? Isso para vocês que são novinhos, de 25, 30 anos, não faz problema. Quando vai chegando mais velho, 35, 40, começa a sofrer. Chegando nos 60, está com problema de dor nas costas, está com ruptura de ligamento, e aí o bicho pega. Então tome muito cuidado com a ergonomia. Então, vamos começar aqui com o preparo aqui da paciente. Vamos pegar aqui o Dr. Urs, posicionou a dona Sapa aqui na mesinha. O que é importante na esteroscopia? O nosso posicionamento referente à paciente e também ao equipamento. O que eu estou querendo mostrar nesse desenho? Que o urso ele não está de frente aqui para o sapo. Por quê? Porque a gente precisa ter, ao mesmo tempo, uma posição boa para você poder manusear o seu braço dominante, só que considerando aqui que o Dr. Urso é destro, tá? Então ele tem que estar com o braço direito dele livre para poder manusear tanto o equipamento quanto a pinça,
e também tem que estar adequado para o hack que ele vai estar olhando. Porque ao contrário do Papa Nicolau, sei lá, de qualquer exame especular, você não vai estar olhando direto para a vulva da paciente ou para o colo da paciente, você vai estar olhando para o monitor. Então não adianta nada você ficar de frente para ela e torto. E o que a gente vê aqui no hospital, né? E é o comum na maioria dos lugares. A maioria desta, e colocam o hack do lado esquerdo da paciente. Porque o pessoal quer o nosso mal? Não, é porque o posicionamento da sala é mais cômodo botar do lado esquerdo porque não incomoda a passagem. Aí o que a gente faz? A gente fica tortinho de lado, que deveria estar para cá, com o monitor para lá, e você fica torto. Fazer um exame, fazer 2 exames, está de boa. Só que se você faz a esteroscopia de forma corriqueira, no final do dia você está moído com um negócio desse. Depois de 10, 20, 30 anos, seu braço, seu pescoço foi para a cucuia. Então, posicionamento lateral, cerca de 45 graus, de frente para o monitor. Aí você fala, eu sou fantástico e tenho um monitor inteligente em cima. Perfeito, seria o ideal. Ter um monitor de frente, para você ficar um pouquinho só encurvado, com o seu monitorzinho logo acima da paciente. Aí eu vou invejar demais vocês e vou querer conhecer o serviço de vocês. Então vamos aqui, posicionamento. O ideal é esse banquinho, tá? A banquetinha é fenomenal para poder manusear. De lado, mesinha de maio à direita. Mesinha de maio vai servir para esteroscopia, para inserção de DIU, para colposcopia, para Papa Nicolau, para um monte de procedimento. Eu acho que talvez para ultrassom com intervenção também é legal ter essa mesinha acessória. E o posicionamento tem que estar direitinho. Direção bem para frente, para você não ficar torto, tá? Se ficar para o outro lado, você vai ficar torto de lado. E o teu braço dominante, que é onde vai pegar a pinça, vai entrar, tem que estar com o cotovelo livre. Se você ficar de frente, você vai virar o Horácio, vai ficar com o bracinho curtinho e bater o cotovelo no peito ou na barriga. Desconfortável, incomoda. E relembrando, tudo que for incômodo para você, provavelmente vai ser ainda mais incômodo para a paciente. Então, botou a mesinha de maio à direita, botou o hack à direita, os cabos. Coloca o cabo, avisa a paciente, coloca o cabo preso em cima da perna da paciente, ou se você tiver disponibilidade, prenda aí num equipo de soro, naquele negocinho de lado, para poder deixar realmente aqui, ó, o seu ombro e seu cotovelo livre para poder entrar, voltar, entrar com uma pinça se for necessário. Vocês veem o tanto que eu encho o saco das R4. Tem essa mesa de maio. Essa mesa de maio não é para ser colocada a hora que vai precisar da pinça. Porque a hora que você precisar usar a pinça, você está com o estereoscópio dentro do útero da paciente, e aqueles 30 segundos que demora para ficar, deve incomodar mais ainda. Reduz chance de sucesso do nosso exame. Posicionamento. Tem que ficar o bumbum da paciente 2 ou 3 dedos para fora, porque a útero é, na maioria, e antiverso flexão. E se você tiver que abaixar a mão para entrar, vai bater, vai machucar a paciente e às vezes pode inclusive danificar o equipamento. Então fala com ela, Dona Maria, vem com o bumbum mais para fora. Ficou 2, 3 dedinhos para fora, tá perfeito o posicionamento. Não precisa ficar com muito também, que senão a mulher às vezes pode cair. Na vaginoscopia, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, lembre que o movimento tem que ser delicado. A paciente não estará anestesiada, ela vai sentir, então vai devagarzinho, avisa tudo para ela. Vai vir uma aguinha gelada, abra água dentro da vagina da paciente, não precisa abrir fora, esguichar, vai molhar a vulva, vai molhar períneo, é desconfortável, a mulher está assustada, então vai devagarzinho. Angulação, evite ângulos muito grandes. Essa angulação, esses movimentos amplos no colo é um dos principais fatores de dor e de insucesso do procedimento. Vou falar um pouquinho, quem viu ontem stories de ótica, a nossa ótica tem 30 graus, para você não precisar fazer esses movimentos doidos. Você gira a ótica, gira a angulação da ótica e ela mira para um lado, mira para o outro. Fala com a paciente, tempo todo. Tá? Eu falo bastante, para mim é fácil, se para você não é, pede para alguém falar. Para falar o quê? Sei lá, qualquer coisa. Quer falar de receita, quer falar do neto, quer falar do tempo, do Big Brother, aproveita que vocês adoram Big Brother, o paciente também deve gostar. Então fala com ela, qual é o objetivo disso? Você tira a paciente da esteroscopia, ou se for do DIU, ou de qualquer procedimento doloroso, você tira a paciente naquele momento do ambiente e coloca a paciente no netinho, no Big Brother, na receita, e incomoda menos. Tem bastante trabalho sobre isso, em que funciona mais a papoterapia do que
bloqueio paracervical, anestesia, soro, chilo, todas essas coisas. Papoterapia funciona para tudo, usem para todos os procedimentos dolorosos em ambiente ambulatorial. Mais uma questão aqui da vaginoscopia, não belisca a vulva da paciente, que isso deve incomodar. Faz como? Apoia só uma mão contra a outra e faz um grande lábio aproximado do outro. Para que a gente vai fazer isso? A gente vai encharcar a vagina da paciente de água, a cavidade virtual, que é a vagina, enchendo de água, vai formar a cavidade real. E a gente vai conseguir enxergar melhor o colo, o orifício externo, a gente vai identificar o orifício externo e aí a gente vai dar sequência na primeira parte. Então vamos lá, visão de cima, que aqui o negócio é chique, tem vários ângulos de visão. Então prenda os cabos em algum local. Pode ser na perna da paciente, pode ser em algum ganchinho de um negócio de equipo. Por quê? Porque isso reduz a força que você vai ter no ombro, faz movimentos melhores, deixa mais cabo aqui que vocês viram que prenderam. Deixa mais. E aquela barriga grande, além de pesar mais no teu braço, pesa mais também nas duas conexões e o que pode também danificar o equipamento. Lembrando aí de puxar a paciente para baixo. Posiciona a paciente antes, tá? Para você não estar dentro do útero e falar agora, Dona Maria, com o estereoscópio lá dentro, a Dona Maria tem que dar um pulinho para frente e às vezes doer na hora que ela for dar esse pulinho para frente. Faça tudo antes de começar o seu exame. 2 dedinhos clássicos aí. O que permite então você fazer? Baixar a mão, trabalhar. Então vamos lá. Entramos com o estereoscópio na vagina. Lembrando da angulação de 30 graus, a gente vai procurar o nosso orifício. Peguei um casinho super fácil aqui também. Vou voltar esse vídeo aqui que eu vou focar uma coisa importante para vocês. Vamos voltar aqui. Então vamos lá. Por causa da angulação de 30 graus, vou explicar isso para vocês, o destino tem que sempre ficar na parte inferior da sua tela, próximo desse chanfrado. Tá? A sua imagem, ela não é uma imagem que sai exatamente perpendicular com a ótica. Ela tem 30 graus, então a sua visão sai 30 graus direcionada oposta a esse chanfrado. Então, vocês vão ter que mudar um pouco o conceito de visão. Parece que é super complicado. Depois eu vou botar algumas fotinhas para vocês entenderem melhor o conceito da angulação. Para decorar ao zero de jogo, lembrem-se, quando vocês forem colocar o seu destino, sempre na parte inferior, aqui não aparece a seta, eu vou fazendo a setinha aqui achando que estava mostrando. Na parte inferior da tela, vocês vão colocar o destino, senão vocês vão sempre batendo isso aí para frente. Qual vai ser o nosso controle da dor? O que dói na paciente? O que a gente faz que vai doer? Canal cervical. Bateu no canal cervical, vai doer, pode sangrar, atrapalha e impossibilita o procedimento. Segundo cuidado, distensão. Não dá para distender essa cavidade demais. Primeiro porque não precisa, e segundo que dói. Além do canal, o que dói é o miométrio. Então, biópsia de endométrio, quando tem bastante, o paciente ou não sente ou sente muito pouco, não é um desconforto grande. O que incomoda é quando a gente cutuca o miométrio, que é onde tem terminação nervosa. Então, se você fizer uma distensão muito forte, apertar com muita força o soro, botar uma pressão alta, ela vai sentir dor. Se tiver disponível 70, 80 milímetros de mercúrio no endomate, se não tiver, vai apertando com calma e vai olhando na cara da paciente para ver como é que ela está reagindo. Botar 80 ou botar 150 milímetros, na maioria das vezes, não vai mudar em absolutamente nada no nosso exame, para o bem, mas vai causar desconforto para ela. Então maneira na distensão sempre o mínimo possível para distender a cavidade. E na hora que for fazer biópsia, for entrar com estereoscópio, fazer qualquer coisa, não cutuca o endométrio dessa paciente, o miométrio. Cutucou o miométrio, tem terminação nervosa, ela vai se sentir incomodada, vai atrapalhar o seu exame e ela vai ficar bem chateada com vocês. Vou falar um pouquinho do equipamento. Nosso equipamento ele foi na verdade transformado para se adaptar ao colo da paciente. O colo, o canal cervical, ele não é redondinho como muita gente acredita. Ele na verdade ele é tortuoso, desde a forma dele, da direção, quanto o espaço, o formato do colo.
O colo pode ser em fenda ou a entrada pode ser redonda, mas durante ele vai mudando. E quem criou esse novo equipamento foi o professor Betoc. Então, quando vocês falam Betoc, na verdade é um equipamento que o professor Stefano Betoc modificou, em que possibilitou fazer alguns procedimentos, que ele colocou uma camisa acessório para poder trabalhar, de novo, né? Aquela bolinha de cima é da gota, e na bolinha de baixo é onde passa a ótica. E antigamente isso aí era tudo redondo, e era um espaço super grande para poder entrar no colo. Ele reduziu o espaço, transformou isso numa forma de gota, o que reduz muito o atrito, a dificuldade na hora de entrar. Quando a gente for entrar na cavidade, a gente tem que utilizar uma técnica chamada técnica de rotação. Ah, vou girar? Vai. Você vai girar a sua fibra, que vai girar a ponta do equipamento. A ponta do equipamento ali em cima, ele é angulado. Por que ele é angulado? Para respeitar a angulação da ótica. Porém, a hora que ele angulou o nosso equipamento, e a hora que eles criaram esse equipamento em forma de gota, a hora que você roda, você forma uma ponta, ele é biselado essa ponta. E você vai sempre procurando a área de menor resistência. Então, em vez de você ir reto, como se fosse algo rombo dando uma porrada, você vai como? Você vai girando ou negociando. Você fechar a tua mão bem forte e com o teu dedinho e tentar entrar, é difícil. Se você for girando, você consegue muito mais fácil. Vocês podem até tentar para ver que é muito mais tranquilo. E é isso que vocês vão fazer na esteroscopia. Vocês vão girando devagarzinho para tentar ganhar, né, passar por essa resistência. Isso ajuda muito em paciente com sinéquia, com aderência, com piorzinho, né, mais apertado. Mas aquela paciente que, durante os casos que vocês vão começar a fazer multípara no Menacme, tenham essa rotina, porque ela também, quando tomar uma pancadinha, vai se incomodar. Então vai fazendo e vai rodando. Outra questão, a direção. Qual que é a grande sacada da esteroscopia? Porque a esteroscopia é muito melhor do que a curetagem ou a aspiração. Porque ela me permite enxergar. Tá? Então, quando todo mundo fala, não sei o que, isso ou cureta? Pô, esteroscopia. Esteroscopia ou ultrassom? Até onde eu enxergo, a esteroscopia é melhor. Passei de onde eu não enxergo, eu nem posso comparar. Ultrassom, ressonância, ganha de lavada. Quando eu enxergo, tenho visão direta, não tem por que vocês usarem qualquer outra ferramenta para ganhar disso. Às vezes eu escuto o pessoal, tá ruim, vai com o esterômetro. Pelo amor de Deus, esterômetro eu nem deixo mais na caixinha. Vá com o esteroscópio. Por quê? Porque você está enxergando. Se o trajeto é para cima à direita, eu não vou ficar forçando para frente. Segue para cima à direita. Então vocês vão ter que respeitar o trajeto dessa paciente. E realmente tem trajetos de colo que parecem uma montanha-russa. Você começa subindo, depois desce, depois vira para um lado. A anatomia, essa alteração, a gente vai ver diversas formas, a gente vai respeitar. Se não respeitar, vai doer e vai incomodar. Distensão da cavidade, a mesma coisa, né? Já falei. Tomem cuidado, distendam com cuidado, não precisa apertar com muita força. E na hora que você estiver distendendo, vai olhando para a paciente, que ela geralmente vai mostrar a reação dela na cara. Conversa com ela, você está falando do bolo, está falando do Big Brother, e fala, como é que tá? Tá tudo bem? Não tá? Não acreditem cegamente no que a paciente está falando. Tá? Por quê? Porque você está falando para a paciente, tá tudo bem? E ela fala, tá tudo bem. E esboça uma reação diferente. A gente tem que entender, principalmente aqui no hospital, que algumas pacientes nossas estão esperando esse exame há muito tempo. Às vezes elas estão com uma informação em que elas acham que isso é um câncer, que é super normal. Vai no postinho, faz o exame, o que o colega fala? Vai fazer exame que pode ser que seja um câncer. Pode ser? Pode, mas é menos de 1%. Não assusta a paciente. E a mulher está toda assustada. Então tem casos que você... Dona Maria, dá para continuar? Dá. Pô, e a mulher está se segurando na maca, está com uma expressão facial absurda. A gente tem que ter o feeling de parar. Isso não dá para vocês terem 1, 2, 3 exames, por isso que a gente está sempre do lado, para chegar uma hora e falar, olha, esse caso aqui não dá, para aí, vamos fazer com outra técnica, vamos encaminhar para fazer com ultrassom com Doppler, ou vamos fazer com anestesia, ou não vamos fazer nada, mas a gente tem que prestar atenção nessas coisas, para a gente não comer bola e às vezes fazer um exame, às vezes até desnecessário, com um desconforto desnecessário para uma paciente. Tá? Isso é o tipo de coisa que aí parte mais da minha parte no momento para passar para vocês,
Mas é bom vocês sabendo para tentarem aos poucos fazendo as várias coisas ao mesmo tempo. É igual dirigir carro. Quando vocês começaram, vocês prestam atenção na marcha, depois na seta. Hoje vocês fazem tudo, principalmente mulher. Passa batom, vai passando marcha, acerta não sei o que, acerta agenda, troca plantão, tudo ao mesmo tempo. Então essas coisas, com o passar do tempo, vai se tornando mecânico. Vou mostrar aqui um pouquinho da angulação da ótica. Nesse ponto específico, a gente não está mexendo no nosso equipamento, ele está parado, e a gente só vai mudar a angulação da ótica. Então, só de mudar a angulação da ótica, está para o lado esquerdo, eu estou vendo o lado esquerdo da paciente, a ótica está virada para o lado esquerdo. Virei para o outro lado, para o lado direito, estou vendo o lado direito da paciente. O nosso lado esquerdo é o direito da paciente e vice-versa, porque ela está, na verdade, ao contrário da minha posição. Dessa forma dá para entender um pouquinho melhor, e aquele negócio de abaixar a mão, de colocar a parte inferior da tela. Quando for entrar no colo, isso é uma coisa que também vocês vão ganhar com o tempo. Vocês vão entender, é fácil de entender, porém, na hora entender uma coisa e agir é outra. Mas fazendo 2, 3, 4, 5 exames, vocês já vão estar batendo aí de frente tranquilo. Controle da dor. Então vamos falar um pouquinho que todo mundo vira e fala assim, poxa, preciso usar remédio, anestesia. Vamos falar o que mostra a literatura, anti-inflamatório. É discutido ainda, existe estudo que mostra que é significativo, outros que não, e existe também efeito placebo. A gente aqui não utiliza anti-inflamatório de rotina, eu no consultório utilizo raramente, e mais para paciente no menacme, que é outro problema. Mais da metade de nossas pacientes aqui são pacientes pós-menopausa, eu não aconselho a gente ficar botando anti-inflamatório de rotina numa mocinha de 60, 70 anos, uma paciente que a gente nem conhece muito histórico dela, porque tem, sabidamente, comprometimento não só gástrico, como também renal. Então acho que não além de não ter um bom efeito para a paciente, pode ainda dar uma complicação para um exame que dá para fazer sem esse tipo de medicamento. Misoprostol, legal falar aqui, Cachoeirinha, vocês usam bastante misoprostol, tem bastante trabalho sobre isso, e resumindo, o trabalho ele mostra que ele tem melhora no tempo de dilatação, mas todas as outras complicações, perfuração, falso trajeto, ele não tem melhora significativa para isso. Para estereoscopia ambulatorial, acho que não faz sentido nenhum. No Brasil é uma loucura para a gente utilizar, a paciente tem que estar internada, tem que usar de 12 a 3 horas antes, via oral, via vaginal, e o efeito não é bom, e tem efeito colateral, que é efeito gastrointestinal. Então o paciente às vezes tem vômito, tem diarreia, distensão abdominal, não aconselho. Para a cirúrgica, acho que quando você não tiver mais nenhuma opção, você já tiver feito tudo, não conseguiu dilatar, pode até considerar. Não gosto de fazer, mas está dentro aí das possibilidades. Estrógenos, né? O que a gente tem aqui? Tem o estriol e o promestrieno. Eu gosto de usar, tem na literatura, que é comprovado, para paciente pós-menopausa, e a utilização é feita via vaginal por 15 dias antes. Ajuda bastante, como a gente aqui não tem essa paciente, a gente não avalia, né, a paciente diretamente antes, a gente não faz esse preparo. E também não acho que a paciente deveria vir aqui no ambulatório, antes, sem avaliação médica, pegar uma receita e utilizar 15 dias antes do exame. Então o que a gente faz aqui? O paciente veio no procedimento, tivemos dificuldade para fazer o procedimento, aí a gente prescreve e a paciente faz depois um segundo tempo outro exame após o preparo. Ajuda muito na passagem, vagina fica mais epitelizada, o colo fica melhor e também, não tem nada a ver com a aula aqui, mas para a parte cirúrgica, até para a questão do espéculo de passagem, quando a gente vai dilatar o colo e passar o ressectoscópio, é importante também para não ter aquelas microfissuras, às vezes até traumas maiores pelo uso do espéculo para fazer dilatação. Então, essa aqui dos 4, eu acho que é a única que dá para vocês considerarem um pouco mais. Se tiver algum problema com a parte mamária, dê preferência para o promestrieno, mas eu já escutei de colega, inclusive aqui do Cachoeirinha, falando que para um uso curto, de 15 dias, tópico, não tem porquê preocupação para fazer isso. Se for realmente necessário, avisa a paciente, avisa que não tem trabalho e realmente não tem na literatura que há algum problema, faça o tratamento por 15 dias, depois suspende e segue a vida aí com a paciente. E por último, a anestesia, bloqueio paracervical, é o único bloqueio que tem
trabalho mostrando que é significativo, ele reduz um pouco de dor no colo, porém, na hora de entrar da cavidade ele não me ajuda mais em nada, a gente não utiliza porque ele aumenta muito o tempo de procedimento e torna, na verdade, acho um pouco bagunçado a nossa sequência. Então o que a gente considera? Temos a nossa sequência de estereoscopia ambulatorial. Se por algum motivo a gente não conseguiu entrar, não conseguiu realizar na paciente, que é bem pouco esses casos, essa paciente vai para uma outra avaliação. Paciente, por exemplo, pós-menopausa, 80 anos, baixo risco, risco anestésico, o que a gente pode fazer? Encaminhar para o colega, por exemplo, do ultrassom, fazer um ultrassom com Doppler para fazer a avaliação. Porque se ele chegar lá e falar, olha, tem fluxo, pode ser que seja um pólipo, aí sim, talvez valha a pena botar essa paciente no centro cirúrgico para tirar. Ou se ele falar, olha, está espessado, provavelmente é muco, sem fluxo ao Doppler, não tem por que eu colocar a minha avó com 90 anos para um procedimento cirúrgico para alguma coisa que tem baixo risco. Então a gente sempre tem que considerar o quando que a gente vai levar para o centro cirúrgico ou não. Então vamos trabalhar agora aqui com aquele questão do sucesso, né? Então, para vocês verem, a gente mostra isso nos exames, a gente faz cerca de 6 a 10 exames nos dias, na quinta-feira, por exemplo, e é bem raro a gente não conseguir fazer algum exame. Ontem, por exemplo, a gente teve um caso só que a gente não tinha nem ideia para onde que ia o colo da paciente e fugia completamente da nossa estatística, que era uma paciente de 45 anos, paciente sem nenhum risco, né, de estenose, não tinha conização, teve uma cureta, só que 3 anos depois ela engravidou de novo, então completamente fora dos riscos de estenose, porém ela tinha uma história que sugeria, podia ser uma cineca, até um Ashman, que ela estava em amenorreia há 7 meses. Mas de qualquer forma não é comum a gente passar mais do que, num dia a gente ter mais do que um caso com dificuldade. Então isso é bom para vocês lembrarem e entenderem que é possível fazer. E o nosso público aqui é um público bem viciado. A gente tem um público aqui com a maioria mulher. Tá? A maioria mulher pós-menopausa, obviamente, né? Mas paciente com mais de 50 anos. Que, por outro lado, o público que eu tenho, por exemplo, na clínica de reprodução, que é paciente no menacne, poxa, esse dado aqui, provavelmente de sucesso, vai lá para cima, porque a maioria é muito mais tranquilo de passar do que na paciente pós-menopausa. A gente vai ficar preocupado com esse sucesso de 90% a 95%? Não, isso aqui serve para massagear o ego. Eu acho legal esse trabalho dele para a gente entender não esses 95%, mas para eu entender os meus 5% e 10%. Onde que eu estou batendo? Onde que eu estou falhando? Onde que eu não estou conseguindo? Qual que está sendo o meu obstáculo? Primeira coisa, eu tenho que entender quem é essa paciente, quem são esses 5%, 10%. Ontem, por exemplo, a paciente que a gente não conseguiu, podia ter ficado chateado, paciente de 45 anos, sem história de conização, só que ela falava que ela tinha, por exemplo, uma amenorreia de 6 meses, 7 meses. O que provavelmente aconteceu? Por algum motivo, que a gente não sabe, essa paciente teve uma estenose, teve um Ashman, teve alguma aderência importante que impossibilitou a minha passagem. Poxa, perfeito. O problema é quando começa a aparecer casos em que eu não consigo justificar isso, que pode aparecer também. Se eu pegar um dia com 6 pacientes e 6 pacientes completamente fora do padrão, eu tiver dificuldade, eu tenho que chegar no final do dia e falar, pô, o que está acontecendo? Minha técnica está certa? Será que eu estou abaixando a mão, respeitando o trajeto, botando a paciente num ambiente confortável, até no extra ambiente? Será que essa paciente está num lugar muito agitado antes, ela chega aqui com medo, na hora que eu começo a fazer exame ela já está receosa? Será que o meu equipamento está adequado? Será que eu estou usando a camisa, estou usando a ótica pequenininha? Ou será que eu peguei aquela ótica de 4 milímetros que estava lá parada e fui começar a fazer o procedimento de qualquer forma? Então é bom a gente entender o que está acontecendo, porque é nesse momento que a gente aprende. Essas questões, acho que principalmente aqui, que a gente tem equipamento direitinho e faz a técnica, acho que a gente aprende muito mais, acho que com a nossa postura e com a atitude, mais o preparo da paciente do que isso. E às vezes até vocês que não são tão viciadas ainda, né, na rotina, podem ajudar. Então tentem entender, se começa a ver que a paciente está ficando muito assustada, que não sei o quê, tentar ajudar. A gente tinha antes, às vezes a paciente, por exemplo, ela fazia o exame, ela se trocava no lugar, fazia o exame e voltava para o mesmo lugar. Quando a paciente fazia o exame, que era a maioria das vezes ficava de boas, ela não falava nada, a gente olhou lá depois. Ela ia lá, se trocava, fazia o exame e voltava, beleza, ia embora.
Quando a paciente ficava com dor, a primeira coisa que ela chegava lá para as outras 10, meu Deus do céu, que dor, foi... Meu, a próxima paciente era, sei lá, 30 anos, 15 partes normais, aquele colo maravilhoso, a mulher ficava lá, parecia vara verde. O que ela acabava de falar com ele? Falava, nossa, eu estava muito assustada. Se fosse só isso, eu não teria ficado tão preocupado. Mas pergunta se ela acabou lá e falou para as meninas, minha, nem é tão ruim assim e tal. Não falava. Então isso foi um cuidado que a gente teve de falar, então beleza. Se troca num lugar, faz o exame e vai para outro lugar onde se trocar. E são esses tipos de detalhes que parecem bobos, parecem idiotas, mas não são. É tudo para esse tipo de procedimento. Então aqui, finalizando, eu quero complementar e mostrar assim, que apesar de eu ter colocado isso em 3 pontos separados, esses 3 pontos andam juntos. Tá? É um tripé. Então não adianta nada a gente ter um lugar maravilhoso, recepção, passando músicas e imagens da montanha, e na hora que a paciente entrar na sala, falou, oi, dona Maria, deita aí, abre as pernas para fazer o exame. Então tudo tem que andar junto. Então a gente tem que ser cordial, a gente tem que tirar dúvida, a gente tem que entender, tem que preparar a paciente, tem que estar tudo receptivo, tudo num ambiente legal, para poder, aí sim, a gente utilizar a técnica adequada e fazer o procedimento. Então, se uma das 3 partes quebrar, o negócio não anda para frente. Então, eu vou finalizar aqui a aula. Acho que assim, não só essa aula, eu tenho bastante aulas práticas feitas de maneira teórica. A pessoa fala, pô, não é melhor fazer isso de forma prática? Com certeza. Porém, acho que é muito melhor fazer de forma prática, que vocês vão ter isso lá em cima, vocês tendo a base antes. É mais difícil você explicar para alguém, vira para a direita, vai para a esquerda, aqui, do que na hora que eu chegar e falar, vira para a esquerda e para cá, a pontinha vai para a esquerda, que é o lado direito. Mas, vocês pegando isso e assistindo essa aula aqui hoje, daqui a pouquinho, bota depois lá no YouTube, coloca a velocidade 1,5, rapidinho, vocês começam a entender. E vocês vão deixar, na verdade, vocês vão ocupar o hardware de vocês com informação babaca e rápida, e vocês vão deixar para acumular, no momento importante, as informações mais difíceis. Então, na hora lá é a hora que vai tirar dúvida, é a hora que você vai entender, e esses negócios de vira para cá, vira para lá, paciente 2 dedinhos para fora, posiciona, vocês já vão saber e não vão perder tempo aprendendo isso, e não vão perder mais espaço no momento de gravar uma informação. Tá? Vou puxar a sardinha para o meu lado, vou falar, acho que cada um tem uma opinião, mas acho que assim, a esteroscopia ambulatorial é um procedimento super gostoso, é um procedimento reprodutível, é um negócio que eu estou fazendo e olho, e hoje, graças à evolução de ter câmera, eu falo, olha, isso é o endométrio, dá para apontar, dá para você ver, dá para falar, isso não, isso é outra coisa, dá para mexer. Exige pouca habilidade inicial, tá? A curva de aprendizado é longa, só que dá para vocês fazerem isso no começo, a gente seleciona pacientes adequados, dá para vocês fazerem. E se vocês se dedicarem um pouquinho, com 10, 12 exames, que vocês vão fazer, espero, por cada estágio que vocês forem fazer lá junto, dá para vocês pegarem uma mão muito legal. Dica 1, entra sempre na esteroscopia cirúrgica. Ah, já entrou o R3, entra vocês também. Por quê? Porque o R3 vai fazer esteroscopia diagnóstica, lá, vai treinar ambulatorial com a paciente anestesiada, que a gente faz sempre para reduzir a falso trajeto, a gente sempre faz. Geralmente é o R3 que faz. Não é porque ele já fez que você não pode pegar de novo no mesmo canal, no mesmo trajeto e fazer de novo. Você treina a tua mão. E a hora que você for fazer depois com o paciente sem anestesia, você já tem noção do que é baixa mão, do que não é, não vai mais ficar olhando para a vulva em vez de olhar para a câmera. Criem hábito, tá? O hábito é fundamental, isso é uma coisa um pouquinho melhor. E aí agora acho que a parte também é vocês também procurarem ir atrás para fazer, que eu acho que com os exames que a gente tem dá para ter tranquilamente uma evolução boa para vocês, tá bom? Querem tirar alguma dúvida? Eu acho dúvida difícil agora, tá? Não vai ter muita, como é que se abaixa a mão? Acho que não é questão disso. Mas se surgir alguma dúvida, quiserem perguntar agora, beleza. Se surgir dúvida depois, manda e a gente vai complementando. Mas a minha orientação realmente é essa. Assistam antes de começar o estágio de vocês, daqui, é o que é março, né? Daqui 1 mês e meio, e vai tirando dúvidas conforme necessário. Brigadão. Vou encerrar aqui a gravação e a gente pode conversar.